Vamos orar então? Meu Deus, em nome de Jesus, oramos pedindo a Tua mão poderosa sobre nós e nos despimos, Senhor, de toda soberba, toda altivez, todo pecado, toda visão humana. Lançamos fora, meu Deus, queremos o Senhor manifesto na nossa vida. Nós entendemos que buscando em nós mesmos não podemos encontrar, não temos nada para dar para os outros e nem para nós mesmos. Somente se o Senhor nos der, poderemos estar felizes, encontrar, Senhor, a satisfação. Meu Deus, e por isso pedimos, vem controlar a nossa mente, vem tratar da nossa vida. Nós repreendemos todo o mal, todo o peso espiritual, toda cadeia seja quebrada, toda força do mal que tem lutado para manter pessoas em cadeias nesse bairro, nessa cidade. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e nos dispomos a servir ao Senhor, para que o Senhor mude a história dessa cidade, para que o Senhor transforme a geração, esta geração, e dela venha, Senhor, a Tua mão abençoando a geração que o Senhor quer levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos todo o peso espiritual e pedimos que enquanto falamos a Tua palavra, o Teu Espírito fale aos corações poderosamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Texto de Isaías 58, o verdadeiro jejum, é o que está escrito aí. Isaías 58, a partir do versículo 1. Nós estivemos aqui estudando sobre esse assunto. Qual é o jejum que agrada a Deus? É claro que o jejum que agrada a Deus não é o jejum total, não é o jejum parcial. O jejum que agrada a Deus é o jejum feito por uma pessoa que tem um coração que está dentro da visão que Deus tem sobre a vida do homem. O que é que Deus quer que você faça? Como é que você deve estar no seu coração? Nós precisamos pensar o que é que se passa pelo meu coração para então jejuar. E é claro, não estamos falando que porque o seu coração talvez tenha tantos defeitos, você não vai jejuar. Porque a visão do servo de Deus, irmãos, não é naquilo que eu devo ser como algo distante, mas sim na decisão que eu vou tomar assim que eu descubro aquilo que eu preciso ser. Se eu descobrir hoje aqui que eu tenho que ser humilde, eu vou orar a Deus dizendo: Senhor, eu renuncio à altivez, renuncio à soberba, e agora recebo do Teu Espírito a humildade que eu preciso. E é claro, alguns receberão pela manifestação do Espírito, outros precisarão ser quebrantados, levados muitas vezes ao pó, através de situações, para que então compreendam como devem ser. O coração precisa passar por uma transformação. Então o texto de Isaías 58 fala sobre o jejum verdadeiro. Quando Isaías se posiciona, ele se posiciona falando a respeito da postura do povo. O povo reclamava porque que jejuando não eram respondidos, porque que Deus não se revelava diante do seu jejum. Eles reivindicavam que Deus assim os ouvisse. O povo dizia, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Versículo 3. Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Então, qual é a visão que eu tenho do jejum que agrada a Deus? Alguém, para fazer um jejum agradável ao Senhor, não pode entender que jejum é uma troca. Nós precisamos nos desfazer da visão que nós temos desse mundo, dessa terra. Como assim? Você trabalha e no final você tem uma recompensa. Você trata uma pessoa bem, você recebe também gentileza dessa pessoa. E nós precisamos tomar cuidado para não começarmos aqui a jejuarmos e dizermos então para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou jejuando não? O Senhor não faz nada diante do que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo a minha parte, agora o Senhor tem que fazer a sua. E havia uma postura em Israel, achando que o jejum somente era o suficiente para se alcançar a mão de Deus se movendo sobre a terra.
Aí segue um erro grave. Nós começarmos a colocar o ritual como sendo suficiente para alcançar as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, o que nós temos de mais precioso não é o que Deus vai fazer, mas é termos o relacionamento com Deus que foi restaurado por Cristo Jesus. Isso é o que nós temos de mais precioso. Quando alguém jejua, isso só serve em primeiro lugar. Esta visão deve ser observada da seguinte forma: eu estou buscando a Deus. E isso deve ser suficiente. Isso deve ser satisfatório. O povo não entendia dessa forma. Atribuiu o formato do mundo para o relacionamento com Deus. E aí o Senhor estabelece o que é que eles precisavam fazer primeiro, para então ter a autoridade de jejuar e receber algo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós vamos jejuar por nada, mas eu estou dizendo que nós não podemos jejuar somente pelas coisas. Nós não podemos jejuar, isso eu estou dizendo sim. Nós não podemos jejuar pensando nas coisas, como uma troca com Deus. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que é um fortalecimento da minha comunhão com Deus. Eu estou declarando que amo a Deus acima de todas as coisas. A comunhão com Ele está em primeiro lugar. Mas há um perfil traçado aqui nesse texto, especificado pelo Senhor, que quando jejuar, eu devo observar como é que eu trato as pessoas. O jejum não deve ser um semblante entristecido. Eu estou jejuando, eu estou jejuando. Havia na época de Jesus uma visão assim, de que as pessoas ficavam declarando que estavam se consagrando a Deus, com o rosto entristecido, com roupas velhas, com semblante decaído. A visão de quem está jejuando é a visão de alegria, de satisfação. Eu estou buscando a Deus. Buscar a Deus é algo que deve alegrar o nosso coração, irmãos, e não entristecer. A visão que se tem é que eu estou buscando a Deus, por isso eu estou feliz. Então eu não vou permitir que a aparência seja de tristeza, porque eu estou buscando a Deus, portanto eu sou feliz por isso. Mas eles entendiam que buscar a Deus era justamente fazer uma declaração de sofrimento. Versículo 4, versículo 5, declara assim. E aí o Senhor estabelece. Na verdade, o que Ele quer é que soltes as ligaduras da impiedade. Versículo 6. Que desfaças as ataduras do jugo. Ou seja, o jugo era aquela peça que ficava sobre o pescoço do animal, seja ele um cavalo, ou um jumento, ou um boi. O jugo prendia, era preso por normalmente uma corda, era utilizada para prender aquela peça de madeira que ficava sobre o pescoço do boi. Então, o que é que o Senhor estava dizendo aqui? Eu quero que vocês desfaçam as ligaduras do jugo, que vocês soltem as pessoas que vocês têm oprimido, que vocês parem de oprimir as pessoas. Há pessoas que oprimem o irmão, há pessoas que martelam em assuntos, em questões, em situações, que oprimem as pessoas. E aí, é claro, eu posso aplicar isso em N situações, que não vamos fazer isso agora. Vou deixar para você pensar. Então eu tenho que desfazer toda a ligadura da impiedade. O que significa isso? Me desfazer de toda ligação com o pecado. Não adianta jejuar com coisas que você sabe que não deveria ter na sua vida. Então eu sei que eu estou ligado com algo pecaminoso e quero jejuar, eu tenho que me desfazer disso. Agora, irmãos, em nome de Jesus, nesse lugar não vai acontecer em nome de Jesus, de pessoas desanimarem porque vão olhar para o número de questões que terão que se desfazer, para o número de situações que aparentemente sairão perdendo, e aí vão desistir de jejuar por causa disso. Desfazer as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, já falei,
que deixe livre o quebrantado e que despedace todo o jugo. Interessante que uma parte diz desfazer as ataduras do jugo e depois despedace todo o jugo. Versículo 6 ainda. Então, se eu manter, isso aqui, irmãos, é uma boa aplicação para aquele irmão que chega assim e diz: pastor, a minha ligadura da impiedade é que eu gostava de tomar um vinhozinho. Aí a pessoa pensa: bem, eu vou dar esse vinho. Aí você lê esse texto para a pessoa. O texto diz para desfazer a ligadura da impiedade, desfazer toda a amarra que há no jugo, ou seja, soltar o animal que estava preso. E não somente soltar, mas pegar o jugo e destruir, para que ninguém mais pegue aquilo e coloque nas costas de ninguém. Aí você faz como um amigo meu, que ele pegou e disse: ó, vou derramar na pia tudo, pode ser caro como for. Com exceção daqueles que são cozinheiros, né, e que utilizam do vinho para cozinhar, né? Claro que existe, e lá no seu trabalho você é obrigado, no bom sentido, a fazer os pratos que o seu patrão gosta. Então, automaticamente, nós não entendemos dessa forma para cozinhar, mas sim para pessoas que estão aprisionadas no vício. Então, meus irmãos, o texto, em outras palavras, ele diz que não só eu devo soltar as ataduras do jugo, mas devo destruir. Ou seja, o texto está falando que aquilo que promove o mal, eu não posso permitir que outro venha utilizar. Eu tenho lá uns CDs do grupo satanista fulano de tal. Eu vou dar para fulano que gosta. Eu estou abençoado agora, aí agora eu não quero mais, vou dar para fulano que gosta. Eu acho que ele vai até gostar mais de mim no final. Irmãos, esse texto é base para declarar que o que você não quer para você, você não vai dar para ninguém. Amém, querido? Porque é jugo, era cangalha mesmo, era cadeia. A pessoa se utilizava daquilo indevidamente e trazia destruição. Então eu não vou dar para ninguém. Então, e que também repartas o pão ao faminto, recolhas em sua casa o pobre e o desterrado, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas do teu próximo. Aqui tudo é uma pergunta, né? Por duas vezes você vê aí o ponto de interrogação. Eu estou falando em forma de afirmação, porque é claro, o Senhor estava perguntando para o povo de Israel, e Ele estava dizendo: o que eu quero é que vocês comecem a cuidar das pessoas. Irmãos, a igreja existe por causa das pessoas. A igreja é a ferramenta de Deus para alcançar as pessoas. Por que isso? Porque Cristo teve que nascer como homem? Porque o homem é que deixou o pecado entrar na terra. O homem deve retirar o pecado da terra. Você já leu o texto, e o texto que João Batista falando quando viu Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que alguém pode tirar o pecado do mundo? Jesus veio para tirar o pecado do mundo. O pecado só entrou na terra por causa do homem que permitiu. Então agora nasce um homem que diz não ao pecado até a sua morte, morte de cruz, morte maldita, morte de alguém que era o pior pecador dentre os homens, mas morreu injustamente sem pecado, e a morte não pôde o segurar. De forma que todo mundo, toda pessoa que olha para ele reconhece isso, e que declara que assim como ele conseguiu, assim como ele teve acesso a vencer a morte, eu em Cristo vencerei também. Quem venceu e recebeu a vida, pode dar a quem ele quiser. Cristo venceu, adquiriu o direito do homem que nasceu na terra, sentar à destra do Pai. Todo aquele que crê em Jesus, recebe das mãos do Senhor a garantia de vida e vida eterna. Porque Ele conquistou esse direito. E aí vem o entendimento que tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Por quê?
Em outras palavras, a morte não tem mais capacidade de reinar na terra. O diabo não tem mais capacidade de aprisionar na primeira cadeia que foi ministrada na vida de Adão e nas gerações. E todo aquele que crê nisso, submete a Cristo Jesus, terá o acesso a vencer o destruidor, o ladrão, o acusador, o pai da mentira, porque estará amparado pela vitória na cruz de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, quando eu jejuo, eu devo seguir o exemplo daquele que veio por causa das pessoas. O seu jejum, meu querido, tem o objetivo de abençoar pessoas. Como é que você é com as pessoas? Você cuida das pessoas, você ampara pessoas, você estabelece uma aliança com as pessoas, ou você desconfia de todo mundo, você não cuida de ninguém. Irmãos, se nós somos ovelhas, ovelha cuida de ovelha. Você conhece a história? Conta-se uma história em Israel, que um grupo de ovelhas, quando diante de uma ovelha ferida, aquele grupo de ovelhas faz um círculo ao redor daquela ovelha, e o pastor das ovelhas observa no meio das milhares de ovelhas, que ali é uma ovelha enferma naquele lugar, e ele então vai até lá e toma a ovelha ferida para cuidar. Mas como ele teve acesso a saber da enfermidade da ovelha, as outras ovelhas fizeram um círculo ao redor. Na doutrina, no Novo Testamento, você encontra que devemos orar uns pelos outros. E orando uns pelos outros, o que é que nós temos colocado diante de Deus? Eu devo colocar o nome do meu irmão, dizendo: Senhor, ajuda o meu irmão porque ele está doente, ajuda o meu irmão porque ele está desanimado, ajuda o meu irmão porque ele está enfermo. Esta visão é a visão de Deus para a igreja. Você deve ter na sua vida a visão de cuidar de pessoas. Você deve chorar no seu coração por pessoas. Meu irmão, você se preocupa com pessoas? Se você não ama pessoas, você está buscando a Deus para amar? Porque ir buscar a Deus, irmãos, olha a contradição. Eu estou aqui jejuando para que Deus se revele, mas tudo que Deus fez quando se revelou à terra englobava abençoar pessoas. Se você não ama pessoas, se você não cuida de pessoas, e aí eu estou falando em todos os níveis, se você não se preocupa com a sua família, tem crente, irmãos, que diz assim: eu estou salvo já, eu até prego lá em casa, mas ninguém quer saber, vão tudo para o inferno. Irmãos, essa palavra, que Deus abençoe, que não seja encontrada na sua vida. Eles podem estar repudiando o evangelho da pior forma, mas você deve buscar a Deus chorando pela sua família, pedindo que Deus transforme essa visão em nome de Jesus. Isso é ter cuidado com pessoas. Aí você vai jejuar, Deus olha para o teu coração e sabe que lá há intenção de ver pessoas abençoadas. Irmãos, tudo que Deus fez nessa terra foi pensando em pessoas. Tudo. Você não vai encontrar nada que Deus fez, não vai encontrar um item que Deus fez pensando em nada. Tudo foi feito pensando em pessoas. Haja luz. Por quê? Porque Deus colocaria o homem na terra. Haja o luminar menor para governar a noite, e o luminar maior para governar o dia, para que o homem tivesse dia e noite. Haja separação das águas e as águas, fez os continentes, pensando no homem. Seja então o orvalho, e diz a Bíblia, brotou toda a fauna, toda a flora, aliás. Ele criou todos os animais para que o homem governasse. Nasceu ali toda a fauna, tudo, pensando em quem? No homem. Tudo que Deus fez pensava em pessoas. As pragas do Egito Deus fez pensando em pessoas. Pastor,
mas ele fez pensando só no povo de Israel. Não, querido. Deus fez pensando até no Egito. Porque pode acreditar numa coisa: o Egito conheceu que existe um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que todos os seus deuses não são deuses verdadeiros. Portanto, até a destruição do Egito, abençoou o Egito. Por quê? Porque a bênção está em Deus ser glorificado e o homem saber quem é o Deus verdadeiro. De forma que na hora em que ele precisar, ele sabe, só existe um Deus e é a ele que eu vou buscar. Meu irmão, o que há no seu coração para jejuar? Eu preciso ter um propósito de cuidar de pessoas, visualizar pessoas. Eu poderia falar tantas outras coisas relacionado a Deus pensando em pessoas. Reunir os 12 pensando em nós. Os 12 continuariam a visão de Jesus. Pelo Espírito seriam motivados e o Evangelho alcançou as nações. Por que alcançou as nações? Porque Deus estaria preparando o ambiente para quando você nascer, você encontrar o nome sendo pregado. Jesus, Jesus, Jesus. E você pode ser salvo em Cristo Jesus. Tudo que Deus faz pensando em pessoas. Então agora, meu irmão, visualize alguém jejuando, egoísta, sem nenhuma motivação de ver pessoas abençoadas. Não tem nada a ver com Deus essa visão. E se não tem nada a ver com a visão de Deus, a pessoa está fora do propósito. Por isso que aqui você vai encontrar que quem quer jejuar e um jejum que agrada a Deus, então essa pessoa tem que repartir o pão com o faminto. Ela tem que recolher a pessoa que não tem onde morar, ela tem que se preocupar se as pessoas não têm onde morar, ela tem que ver as pessoas que estão sem roupa e cobrir essas pessoas. Ou seja, ela não vai pensar só nela mesma. Meu irmão, se você só pensa em você, eu citei aqui um tempo que existem 3 tipos de intercessores, né? 3 tipos de intercessores, mas só um agrada a Deus. Só um tipo. E eu disse que o primeiro intercessor, aliás, um dos intercessores, é aquele intercessor que ora por si só, e no máximo pela sua família. Ele ora por ele e pela sua família. Segundo intercessor, é aquele intercessor que ele ora por ele, pela família e pela igreja. O intercessor que agrada a Deus é o intercessor que ora por ele, pela igreja, pelas igrejas, pela nação, por este município, por esse estado, pela nação, pelo mundo. Pastor, então eu vou fazer uma lista e vou sair orando. Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. É aquele que tem um compromisso de orar pelo mover de Deus. É aquele que está com a mente tão ligada com Deus. Amanhã ele está orando por Angra, depois de amanhã ele está orando pelo Brasil. Amanhã ele está buscando a Deus pelos missionários, porque ele está ligado com a visão de Deus para a oração. Irmãos, nós estamos bitolados a viver ao redor da nossa própria vida. Quando a nossa visão é religiosa, quando a nossa visão é batista e não espiritual, ligada com o Espírito Santo. Quando eu digo batista, eu estou falando que nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus, e aí nos restou a denominação, nos restou o que as pessoas dizem na nossa igreja, nos restou aquilo que as pessoas falam. E eu, quando me ajoelho e busco a Deus, eu não consigo sentir e ouvir o mover de Deus para esse tempo, para essa nação. O intercessor que agrada a Deus é um intercessor que ouve a voz do Senhor e que está atento para buscar e clamar por tudo quanto Deus tem, porque Deus está interessado em pessoas. Você deve ler depois em casa, eu vou ler só alguns versículos, mas a partir do versículo 8 diz o que vai acontecer com quem se submeter a tudo isso. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura
apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória, o quê? A glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Irmãos, essa parte é fortíssima, porque comecinho do versículo 9 diz, então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Veja que na nossa vida acontece exatamente isso. Há momentos que você clama. Clamor significa falar em voz alta, chamar alguém de voz alta. Fulano está clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Mas o texto evidencia esta visão. Gritarás. Para alguém gritar, então a situação está extrema. E aí o texto diz, e o Senhor dirá, eis-me aqui. Deus estará pronto a socorrer você quando a situação for média ou totalmente extrema quanto ao caos. O problema é tão grande que eu não consegui fazer outra coisa não ser gritar. Já viu aquela pessoa que diz assim, pastor, o negócio estava tão sério que eu sabia gemer. Eu digo, querido, sua situação está linda, está maravilhosa, você só gemia. Quero ver no dia que você tiver de um jeito que você não consegue gemer mais. E você não vê outro jeito a não ser gritar. Irmão, você só vê uma pessoa gritando quando ela está numa janela e o fogo está a 1 metro dela. Você só vê uma pessoa gritando quando ela está por um fio numa corda. E aí não tem jeito, eu vou morrer agora. Aí ela não vê outra forma. Os irmãos lembram das histórias que tiveram quando o alarme da usina soou aqui, por causa de um raio, parece que aconteceu aí. Ouviu-se que pessoas correndo, saindo do banho. Por quê? O entendimento de que a radiação ia vir e todo mundo ia morrer. Para alguém fazer isso, ela entendia que a vida dela estava em risco extremo. Então eu quero consolar você. Se você está gemendo só, então vai a primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo é que você vai clamar, não é? Ou seja, uma situação média, e aí o Senhor vai te responder. Mas se você estiver no nível de gritar, porque a morte está na sua frente, quem tiver com o coração abençoado, conforme lemos nos primeiros versículos, o Senhor dirá, eis-me aqui. Nós temos ouvido mensagem aqui que Deus pode até não responder do jeito que você quer, mas Ele vai estar presente e sustentando. Amém, querido? Quando falamos eis-me aqui, pode ser muitas vezes somente a presença de Deus fortalecendo sua vida. Então, se abrires a tua alma ao faminto, aí ele repete, né, sobre o cuidado com as pessoas. Verso 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Meus irmãos, nesse tempo de crise mundial, o que nós estamos precisando é sermos exatamente fiéis ao Senhor, porque a Bíblia diz que assim será. Em lugares secos estaremos fartos, seremos abençoados. Em lugares que as pessoas vão dizer que não tem condições, nós estaremos alcançando. Não há crise para quem é fiel. Que Deus te guiará em tudo e em lugares secos você será farto. Está todo mundo chorando, mas você consegue sorrir. Está todo mundo sofrendo, mas você consegue caminhar em vitória. Você está em lugar seco, mas como quem tem muita água para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Os tipos de jejum. Falamos sobre o jejum que agrada a Deus. E agora os tipos de jejum, segunda parte. Jejum total. Qual é o jejum total? Jejum sem água e sem comida, sem algo sólido. Onde é que está escrito isso? Atos capítulo 9, versículo 8. Abra aí a sua Bíblia. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão,
conduziram-no para Damasco. Deus chega para Ananias, versículo 10, o Senhor chega em uma visão e diz: Ananias. Então ele diz: eis-me aqui, versículo 10 ainda, a parte B, a parte final: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor fala com ele: levanta-te, vai à rua chamada direita, e vai a uma casa e procura um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Então a primeira informação aqui é que esse homem não comeu e nem bebeu. Não é isso? Verso 9: 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E aí, o versículo 11: o Senhor Deus diz que ele estava fazendo o quê? Orando. Bem, a atitude do judeu é que diante das situações extremas, jejua-se. Se estou diante de uma situação que eu não tenho resposta, então vamos jejuar para que Deus responda. Você vai encontrar no Antigo Testamento inúmeras passagens em que um judeu, ele jejuava para que Deus revelasse a sua vontade. Ele colocava o rosto no pó para que Deus se manifestasse dando uma direção. Saulo, no caso, como bom judeu, entendia isso. E ele precisava de iluminação. Por quê? Ele saiu, começo do capítulo 9 diz que ele saiu com a intenção de prender os cristãos. E ele entendia que ele estava completamente certo. Aliás, irmãos, o nosso querido e amado Saulo, ele chega ao ponto de presenciar a morte de Estevão. E ele concorda com a morte de Estevão. Estevão, os irmãos conhecem, o nosso querido e amado diácono, que fez parte do primeiro grupo de diáconos que a Bíblia nos traz, não é? A instituição dos diáconos, o qual um deles era chamado Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado, foi morto. E Paulo concordou com isso. Ele deu apoio a tal coisa. E agora, em sua empreitada, com a decisão de continuar prendendo judeus e talvez até matando, prendendo cristãos, talvez até concordando ainda com a morte deles. Ele saiu com a intenção de pegar autorização para prender os cristãos. E aí no caminho, ele é impactado pela presença de Jesus. Ele ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí o Senhor já manda logo uma ordem para ele: agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meus irmãos, têm uma ideia de como ficou em parafuso a mente desse homem? De repente, os cristãos são meus inimigos. De repente, esse homem ouve a voz do Cristo, o líder daqueles que ele estaria prendendo. Ele estava convicto que estava fazendo bem para Deus. Ele estava convicto de que estava fazendo a vontade de Deus prendendo os cristãos. E de repente ele ouve a voz de Deus dizendo: sou eu a quem tu persegues. Já imaginou, meu irmão, você implicando com alguém lá da sua rua? Vamos supor, você não é crente, aí você implicando com um crente lá de oração da sua rua. Se eu vou preparar para esse crente aqui. Irmãos, para você ter uma ideia, você para pensar, você querendo aprontar para alguém, e de repente, você ouvindo o próprio Deus dizendo: olha, você está perseguindo a mim, não é o meu filho. Por quê, irmãos? Isso aqui, irmãos, é para nós aprendermos que Deus, quando você fala em nome dele, você está literalmente falando em nome dele. Se alguém mexe com alguém que é fiel de verdade, está mexendo com o próprio Deus. Por quê?
Se alguém vai em nome de uma autoridade, terá que ser respeitado como a autoridade que foi enviada. Alguém aqui já presenciou quando um prefeito não pode ir a uma solenidade e manda alguém? Quem aqui já presenciou? Ele senta no lugar que o prefeito ia sentar. Mas ele não é o prefeito. Então por que ele vai sentar no lugar que o prefeito ia sentar? Porque ele vem representando o prefeito. E se você desrespeitá-lo, você estará desrespeitando o prefeito. Por isso que trato de zelar para ser fiel. Porque quem é fiel está indo em nome de Jesus realmente. Quando Jesus disse, olha, eu estou neles e eles estarão em mim, no sentido que ele fala sobre o relacionamento dele com Deus, e depois fala que nós devemos também viver dessa forma. Nós devemos estar em Cristo. Nós podemos contemplar isso também ali, meus irmãos. Estar em Cristo é viver como ele viveu. E não estamos falando das vestimentas, não estamos falando de comer o que Jesus comeu, nós estamos falando do coração, da visão, dos olhos do Senhor nas nossas vidas, da graça de Deus, do propósito manifesto em nós. Aí o que vai acontecer? Quando você caminhar, você está caminhando em nome dele. Primeiro que não é sua vida, é a vida dele que você está vivendo. Então quando você pisar e alguém se levantar contra você, estará se levantando contra o próprio Deus. Agora, não estamos incentivando aqui para alguém sair por aí dizendo, Deus vai baixar a mão nas suas costas. Como certamente você já viu, pessoas querendo que Deus matasse um ou outro, né? Fulano aprontou comigo, certamente Deus vai tomar providência. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer tomar providência em primeiro lugar salvando. Amém, queridos? Deus ficou tão tomado por tomar providência que salvou Saulo. Então você tem que olhar para quem te persegue, quem apronta com você, e declarar sobre ele, Deus te salvará em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu tenho que dizer isso porque sempre tem alguém que vai lembrar daquelas pregações que talvez alguém pregou. Parece que Deus está só esperando, né? Alguém fazer alguma coisa contra a igreja para mandar um raio. É verdade que tem histórias de pessoas que ficaram desde doentes até se converter no leito de morte, ou até gente que morreu de infarto fulminante porque se levantou contra a igreja. Mas essa parte a gente deixa para Deus determinar e ele pesar na balança se ele vai querer fazer ou não. Nós fomos chamados para abençoar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós fomos chamados para abençoar essa terra. Quem tem um coração duro será quebrantado, convertido para a glória de Deus. Então, vamos voltar para o assunto. Atos capítulo 9 declara que Paulo jejuou. Irmãos, este homem estava de forma tal que ele não comeu e nem bebeu durante quantos dias? Irmãos, quem é que ouve a oração, não é Deus? Quem foi que disse que ele estava orando? O próprio Deus, Jesus falou. Então, meus irmãos, este homem estava certamente jejuando. Não era por falta de comida. Ele estava na casa de uma pessoa que o amparou, que o próprio Deus direcionou. Ele estava em jejum. Por que nós cremos nisso? Já falei. Porque em situações extremas, o jejum era coisa típica do judeu para que ele então recebesse orientação de como proceder. E ele tinha muito que pedir para Deus mesmo, porque a sua mente estava agora precisando rever todos os seus conceitos. Eu estava perseguindo eles, e agora o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Enfim, jejum total. Se alguém tem um desejo de fazer um jejum total, deve tomar o cuidado de medir os dias.
Me lembro uma vez que fomos fazer um jejum total. Foi parcial, somente líquido. Nós fomos para uma chácara e ficamos lá. Não invente fazer um jejum total trabalhando. Certamente aqui Paulo também, é claro. Paulo estava cego, havia como que escamas em seus olhos. E aí depois Ananias vai lá, ora por ele é curado, é batizado e tudo, e depois os irmãos conhecem a história. Certamente esse homem estava trancado no quarto buscando a Deus. Pastor, mas tem que ler a Bíblia também quando jejum. Meu irmão, só se foi em braille naquele tempo, né? E ele aprendeu a ler no braille. Eu estou falando assim, mas nem existia isso, né, irmãos? Estou trazendo para o nosso tempo, né? Um dia desse foi lançada a primeira Bíblia completa, Antigo Testamento, Novo Testamento, em braille, um tempo desse pela Sociedade Bíblica. Claro que não existia, aliás, o nome braille já vem do seu criador, não me recordo quando, agora, mas me lembro quando assisti isso num documentário, braille, o nome de quem idealizou esse formato de escrita para ser lido pelos cegos. Então, o texto da palavra evidencia o primeiro jejum que eu quero trazer hoje, que é o jejum total. Jejum parcial, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Jesus fez jejum parcial ou total? Parcial ou total, irmãos? Parcial. O que é o jejum parcial? O jejum que a pessoa se abstém só de sólido ou só de líquido. Jejum total, a pessoa não comeu e nem bebeu. Nós lemos aí no primeiro texto, Atos 9, versículo 8, 9 e 11. O texto aqui que fala sobre o jejum de Jesus evidencia somente não comeu. É claro, a lógica das palavras utilizadas é: alguém come líquido. Fulano comeu um suco, não é? Eu estou aqui comendo um suco de laranja. Não. A lógica da utilização é: estou comendo arroz, feijão, comida sólida. E quando é líquido, eu estou bebendo. Tanto é que o próprio texto, quando fala sobre Atos, vai dizer: não comeu e nem bebeu. Então, a lógica da utilização das palavras aqui nos diz que a ênfase do que foi falado, que está sendo falado aqui, é que ele não se alimentou, não comeu, mas certamente havia água para tomar. Mas vamos lembrar que foram 40 dias. Quando alguém não comeu e nem bebeu, são 3 dias que a Bíblia traz. Não comeu e nem bebeu. Jejum total. Jejum parcial. Não comeu. Irmãos, na verdade, nós colocamos o jejum de Jesus como um jejum tão mais santo, que eu acredito que alguns talvez sempre acharam que Jesus não comeu e não bebeu. Verdade ou não é? Vamos ser sinceros aí, levanta o braço aí. Viu só? Por quê? Porque nós temos a mania de, quando lemos alguma coisa sobre Jesus, parece que sempre Jesus vai fazer mais do que nós, né? Não comeu e não bebeu, pastor, eu creio, porque era Jesus. Eu não estou dizendo que todo mundo que levantou a mão pensou assim, mas certamente isso teve um peso, não é? Porque nós entendemos que, e aí eu preciso desmistificar isso. Irmãos, lembra do porquê que primeiro nós vamos ver o jejum que agrada a Deus e não os tipos de jejum? Por que eu não comecei o primeiro estudo falando
dos tipos de jejum, né? Porque aí a ênfase que as pessoas podem dar é que eu estou jejuando e eu quero deixar claro para todos que eu não tomo nada e nem como nada já faz 5 dias. Aquela impressão de que o jejum, não comendo e não bebendo, parece que é maior do que o jejum onde a pessoa se utiliza de líquido somente. Nós temos uma impressão, e você vai encontrar pessoas, eu estou fazendo um propósito de 21 dias no monte, eu estou já jejuando há 50 dias, como se isso fosse algo maior. Irmãos, Deus não se comove com os 40 dias que nós vamos fazer. Pastor, então por que nós vamos fazer 40 dias? Meu irmão, nós temos que estabelecer alguma marca para buscar. Vamos jejuar aí. Deus não anda sem planejamento. O dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. Mas isso foi coisa do homem organizou. O homem organizou em cima de algo que Deus fez. Se o homem tivesse colocado 8 dias na semana, tudo bem, mas não ia deixar de o dia ter 24 horas. E o horário que o homem interpretou que deveria ser, foi em cima de algo que já existia. O homem não idealizou um horário e o dia se deu por causa da idealização do homem. O homem idealizou uma linguagem para que nós pudéssemos nos comunicar, fazendo uma localização de que horário nós vamos nos encontrar. Então, compreender que o que a Bíblia me traz, que a ênfase não é o tipo de jejum, mas é como a minha vida está. Esse estudo, se fosse ministrado em alguns lugares dessa forma, alguns talvez se levantariam e sairiam pela porta da igreja. Porque durante a vida toda ouviram que quanto mais você se sacrificar, quanto mais você mostrar que está buscando, parece que Deus se comove. E a Bíblia diz que jejuar obtém êxito conforme a condição do coração, conforme está a sua vida perante o Senhor. Sabe de uma coisa? Eu vou abençoar ele, olha. Quer ler Daniel? Daniel passou 21 dias. O que a Bíblia diz sobre o anjo? Desde o primeiro momento se colocou a buscar a face do Senhor. Deus me enviou. Ou seja, Daniel era tão abençoado, tinha um coração tão apto, que quando começou a orar, Deus já respondeu. Aí entra o segundo episódio. Ele se colocou em buscar, não só no primeiro dia, mas no segundo, no terceiro, no 21º. E a Bíblia me dá a entender, meu querido, que ele poderia ter jejuado 50 dias, porque o foco dele não era quantos dias ele ia buscar, mas o foco era: eu quero ouvir a voz de Deus sobre essa situação. Meu irmão, jejum total, jejum parcial. E aí eu quero ler com você o texto de Daniel. Daniel 10, versículo 3. Versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas, as 3 semanas. O texto evidencia que ele não se alimentou de manjar desejável. Eu falei aqui sobre ele ter jejuado durante 3 semanas, ainda que o começo do texto dá a entender que ele fez um propósito de 21 dias, tá, irmãos? Depois você lê em casa todo o texto
E você vai descobrir que ele estava buscando a Deus. E a resposta apareceu no 21º dia. E aí 3 semanas. E aí o começo do texto, na verdade, explica ele contando a história como ela se deu. E aí contando o assunto, eu tive resposta, busquei ao Senhor por 21 dias. Nesse primeiro momento dá a entender que ele baixou um decreto, eu vou buscar a Deus durante 21 dias. E aí quando ele vai contando, você vai descobrindo que ele buscou a Deus por uma causa, e assim começou a buscar, e no 21º dia veio a resposta. Então ele não comeu o manjar desejável, ele não se alimentou das iguarias do rei, ele não se alimentou de coisas que eram desejáveis. Ele resolveu abrir mão da comida que todos enchem os olhos. Pastor, eu posso jejuar então um jejum parcial? Eu não fico sem comer doce, pastor. Você pode se abster de tudo isso que é considerado manjar desejável. Pastor, eu gosto de comer muito. Aí agora você vai comer pouquinho, querido. Eu marquei hoje o nosso encontro falando que nós íamos ver até mesmo sobre pessoas que têm algum problema de saúde, se podem jejuar ou não. Pessoas que têm problema de saúde, que precisam se alimentar para tomar remédio. Pode jejuar? Pode. Desde que ela estabeleça, por exemplo, o jejum semelhante a Daniel. Daniel se desfez das coisas que todas as pessoas diriam: eu quero comer isso. Você já deve ter visto nos filmes onde mostram uma mesa de um banquete real. Em outras palavras, Daniel ficou com o suficiente para sobrevivência, para o seu corpo funcionar, mas não deixou de jejuar. Talvez ele fez isso porque na sua condição no palácio de trabalho, ele não podia deixar de se alimentar. Você vai poder ler depois, no começo do texto de Daniel, que quem determinava e acompanhava a alimentação das pessoas, dos líderes, não era eles mesmos. Eles não tinham poder sobre sua própria alimentação. Para você ter uma ideia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram a sua alimentação controlada por uma pessoa. E eles tiveram que pedir autorização, nós queremos comer somente esses alimentos. Eles não comeram as coisas da mesa do rei e ficaram comendo somente legumes, água, e inclusive é o texto que fala que eles ficaram mais bem apresentados em sua aparência do que os demais. Não é? A Bíblia traz até informações para a saúde. Então, meus queridos, você pode jejuar comendo pouco. E aí vamos tomar cuidado com esse comendo pouco. Quem não conhece sobre alimentação, é bom comprar um livro que fale sobre o que é que o corpo precisa para se manter. Você sabe que comer pouco não significa você comer só arroz e feijão. Talvez, se bem que arroz e feijão é uma maravilha. Mas eu estou querendo dizer não sobre o arroz e feijão, mas sobre comer pouco e comer o suficiente para o corpo funcionar. Quais são os alimentos que enganam o organismo? Existem alimentos, para você ter uma ideia, que você vai comer e vai dar uma sensação de que você está de barriga cheia. Mas eles não dão nenhuma sustentação para você trabalhar no esforço físico. Irmãos, não existe jejum sem ler a palavra e orar. No nosso próximo estudo, que será o nosso último estudo, estudar aqui sobre essa comunhão no jejum estabelecida pela oração e a leitura da palavra. Nós vamos nos aprofundar. Eu vou finalizar somente falando um pouquinho só, que o jejum é exatamente parar de alimentar o corpo e abraçar o alimento para o espírito.
Vamos imaginar você com 2 leões, e você alimenta um leão a semana toda com carne fresca, e o outro você deixa sem comer durante uma semana. Se você alimentar um uma semana e impedir o outro de comer uma semana, certamente quem vai vencer é o que se alimentou. O que é que isso tem a ver com jejum? Meus irmãos, nós nos esforçamos tanto para comer. Talvez você está aqui sentado pensando o que você vai comer daqui a pouco. O que eu vou comer? Aliás, você termina de comer e já está pensando o que vai ser a sobremesa. Quantas pessoas já ficam assim pensando, e à noite vai comer o quê? Nós gastamos tanto tempo alimentando o nosso corpo. Então veja bem, a carne, a natureza de pecado que está em você, ela luta para levar você a pecar. Quando você para de se alimentar e se alimenta do alimento espiritual, que é a leitura da palavra e a oração, você está permitindo que a carne enfraqueça e buscando extremamente o alimento espiritual. Por isso que alguns que começam a jejuar, começam a ter mais sensibilidade espiritual. Começam a perceber sensibilidade espiritual mais firme. Você consegue perceber que o ambiente está pesado muito mais intensamente. Você consegue perceber que alguém está oprimido. Isso quando há real sensibilidade espiritual. Se você tem real ligação com Deus, você terá automaticamente mais acesso ao que Deus vê. Se eu estou permitindo o Espírito de Deus tomar liberdade, e aí eu finalizo explicando, quando se jejua, eu estou permitindo que o Espírito Santo lidere a minha vida. Gálatas capítulo 5, define esse assunto, e aí nós vamos nos aprofundar no próximo encontro. Diz assim o texto: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Há uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito de Deus que foi colocado em você, você sabe, você conhece, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo está em você. Quando você jejua, você está dizendo ao Espírito: pode tomar liderança, pode abençoar, pode ministrar, pode falar. Você está dando liberdade a esse Espírito. E você está dizendo que essa batalha será vencida pelo Espírito Santo na sua vida. Irmãos, quando nós evidenciamos na nossa vida a carne em primeiro lugar, e ela está em primeiro lugar mesmo, meus irmãos, nós gastamos um tempo enorme pensando como é que vamos nos vestir, como é que vamos nos sustentar, como é que vamos nos alimentar. Nós gastamos muito tempo pensando nestas coisas. E quando você fala sobre jejum, você está dizendo, em outras palavras, eu não vou ligar para nada disso, eu quero saber de buscar Deus. Eu não vou colocar nada disso em primeiro lugar, eu vou colocar em primeiro lugar buscar a Deus. Por isso, irmãos, que a ênfase do jejum não é como eu estou jejuando, como eu estou aqui fazendo um grande sacrifício. Mas a ênfase do jejum é dar lugar para Deus.
É dar lugar para o Senhor. Não é um ritual estabelecido, mas sim a comunhão com Deus. Primeiro espaço aí que eu tenho que abrir é para o Espírito Santo. Essa luta, irmãos, essa batalha contínua. Você anda na rua, tem que renunciar ao pecado, porque o pecado anda ao derredor. Você tem que dizer não. E o pecado está lutando ali para você ceder. E a carne que está em você vai trabalhar para que você então se submeta e aceite o pecado. Se a carne estiver enfraquecida, você então estará conhecendo um pouco mais do mover do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, quem jejuar a primeira vez não quer mais parar de jejuar. No sentido, é claro, jejum planejado, com zelo, com cuidado. Somente no último estudo nós vamos falar sobre os misticismos, né? Irmãos, não existe jejum de intimidade no casamento, por exemplo. Isso aí é mentira do diabo, capeta está nesse negócio. Tem gente que atribui santificação à falta de relacionamento íntimo no casamento. Não tem nada a ver, vamos deixar claro que relacionamento íntimo no casamento é bênção de Deus para o casamento, no casamento. Você pode orar antes, durante, depois, que Deus está ouvindo do mesmo jeito. Você sabe que há um pensamento de que sexo é pecado, inclusive para o casal casado. É claro que fora do casamento é pecado mesmo, mas o casal abençoado, bonitinho, isso está debaixo da graça de Deus. Mas há uma impressão, irmãos, eu me lembro, eu era bem pequeno, e eu assistia uns filmes que contavam sobre a criação, né? E eu me lembro, passava na TV na época, e mostrava que a Eva vinha, comia uma maçã, aí depois ela se deitava com Adão. Aí esse era o pecado. Daí surge a visão de que o pecado está ligado a relacionamento sexual. Parece que o sexo caminha com sujeira pecaminosa. E aí nós estamos caminhando para uma coisa que o diabo tem muito interesse, que é transformar o que Deus criou para existir debaixo da graça dele em maldição. Como, por exemplo, as igrejas. Irmãos, fala-se tão pouco sobre esse assunto. E muita gente, talvez, quando ouve nas igrejas, acha que não é o lugar para estar falando. Eu tenho dito e falo isso sempre no curso de noivos, que a Bíblia é um dos livros que mais fala sobre sexo. Só não tem a palavra sexo, mas é o que mais fala. E aí, nós vamos, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de algo que nós vamos ver no próximo estudo, sobre esses misticismos, essas crenças inadequadas. Eu estou jejuando, e estou jejuando de tudo. Sobre a pessoa está jejuando, perdeu a cabeça lá, fez uma coisa errada, aí ele diz, agora o meu jejum não presta mais. Nós vamos estudar sobre isso. E a intenção é desfazer esse entendimento inadequado, para que o inimigo não consiga alcançar você e fazer você parar na sua busca com coisas que não existem. O diabo tem interesse, irmãos, de se utilizar da nossa ignorância. Ignorância é uma coisa que Deus não quer que nós tenhamos. Deus quer que nós tenhamos conhecimento de como devemos fazer. Ele quer nos ensinar, e está tudo escrito aqui na palavra. Amém, querido? Quem der lugar ao Espírito Santo terá o fruto do Espírito, e aí os irmãos conhecem o que é. Quem der lugar à carne terá as obras da carne, os irmãos conhecem, está escrito aí em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Nós queremos dar lugar ao Senhor. Fique de pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos conduza, Senhor, de forma que esses 40 dias de jejum, com as mais de 600 igrejas no Brasil,
seja um período, Senhor, de crescimento espiritual, seja um período, Senhor, em que nós estejamos conhecendo mais de Ti, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, na intimidade contigo, Senhor, e que seja por um país abençoado, por um Brasil, um novo Brasil, a graça do Senhor, pela mão do Senhor se manifestando, Senhor, e almas se convertendo em nome de Jesus nesse lugar. Pai, oramos pedindo que o Senhor conduza a Tua igreja, e que a Tua igreja seja igreja guerreira, como o Senhor assim o quer. No nome de Jesus, amém e amém.